Olá pessoal, mais uma aula do professor Emerson Leandro e trataremos agora sobre fração, né? Fração, como a gente bem sabe, é uma parte, né, de algo, tá? E aí eu tenho como classificar uma fração em três tipos, tá? Ou a minha fração vai ser própria, ou imprópria, ou aparente, tá? Olha, primeiro eu tenho aqui uma fração que a gente chama de 2/3, né? Aqui eu tenho 6/4 e aqui eu tenho 6/3, tá? Olha, quando você tem uma fração, significa que há um número sendo dividido por outro número, tá? A parte que fica em cima, que é isso aqui, o doisinho, a gente chama de numerador, tá certo? A gente chama de numerador. Numerador, certo? E a parte que fica aqui embaixo, tá? A gente chama de denominador. Joia? Denominador, vou fechar aqui. Então, o número 2 é o numerador da fração, o número 3 é o denominador da fração, tá? Esse é o primeiro passo. E agora, esse 2/3, ele é que tipo de fração? 2/3 representa uma fração que a gente chama de fração própria, né? O que é uma fração própria? Uma fração própria é quando o numerador ele é menor que o denominador. Então, o 2 é menor que o 3. Quando isso ocorre, denominamos a fração de fração própria, tá certo? Nesse caso aqui, 6/4, né? Ou 6/4, ele é uma fração imprópria, tá? Vou escrever aqui. Então, aqui é uma fração, certo? Imprópria. Imprópria, tá certo? Por que eu chamo de fração imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Olha, o 6 é maior que o 4. Quando você dividir, esse número vai ser maior do que o inteiro, né? Ou seja, maior do que 1. Quando isso acontece, é porque a fração ela é imprópria. E 6/3, professor? Olha, 6/3, você vai dizer, é uma fração imprópria. Pode se considerar também uma fração imprópria. Mas a gente classifica essa fração como sendo uma fração, aparente. Aparente. Por que a gente classifica como uma fração aparente? Porque, veja bem, gente, quanto é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 dá igual a 2. Ou seja, peraí, quer dizer que essa fração aqui dá igual a 2? 2 é um número o quê? Inteiro. Então, a gente chama de fração aparente porque aparenta-se uma fração, mas na verdade é um número o quê? Inteiro. Pegando 6 dividido por 3. Se você pegar aqui o 6 dividido por 4, vai dar 1, alguma coisa. Ou seja, não dá um número inteiro. Então, não é uma fração aparente. É uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Aqui é uma fração própria, porque é o inverso. O numerador é maior que o denominador. E aqui é uma fração aparente, tá? Porque quando você dividir o numerador pelo denominador, nós vamos obter um número inteiro, tá certo? Então, gente, aí mais um vídeo aí do professor Emerson Leandro. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!